estão? Espero que muito bem. O vídeo de hoje eu não sabia nem como começar, de tantas emoções que ele me causou, tantas informações que ele tem, tantos absurdos que ele relata. Vamos falar sobre Maria Bonita, Mulheres no Cangaço. O livro, na realidade, ele fala muito mais sobre o Lampião do que sobre as mulheres. Mas eu trouxe aqui hoje principalmente a parte das mulheres. Eu vou contar muitas coisas pra vocês, muitas curiosidades, mas ainda assim vai faltar muita coisa. Se você quiser ler o livro, eu não vou tirar todo o seu gostinho. Então pode assistir esse vídeo em paz. Da história do cangaço, muito se tem pra saber. Enfeites, bala de aço, conhaque pra beber. Bom, diante desse monte de informação que eu tinha aqui pra vocês, demorei pra me organizar e eu resolvi começar pelo óbvio, pelo mais simples, e aí a gente vai seguindo a linha da história. Pra começar, a Maria Bonita só recebeu esse nome depois que ela faleceu. Enquanto ela era viva, ela não era famosa e ela não tinha esse apelido. Ela era conhecida simplesmente por Maria de Ideia. O nome dela, completo, original, era Maria Gomes de Oliveira. E aí, naquela época, como apelido, eles tinham o costume de colocar o nome da mãe, se fosse menina, do pai, se fosse menino, seguido do nome da pessoa. Então, como o nome da mãe dela era dela, ela ficou conhecida como Maria de Ideia. E era assim com todo mundo. Ela nasceu no dia 17 de janeiro de 1910. E aos 15 anos casou com um primo 6 anos mais velho que era sapateiro. Ele batia nela, xingava ela, tratava ela muito mal. E aí ela começou a ouvir as histórias sobre o Lampião e começou a ficar interessada no moço. Os cangaceiros sempre viviam de viagem em viagem, eles nunca paravam num lugar só. E um dia, quando o Lampião estava passando pelas terras de Maria de Ideia, eles se conheceram e ele também gostou da moça. E ela fugiu com ele, deixando seu antigo marido para trás. Ela tinha 11 irmãos. Eram muitas bocas para alimentar, muito lugar para poder dormir e eles não tinham nada disso. Então, eles dormiam em redes no chão e alguns conseguiam uma cama. Outros até mesmo dormiam na mesa da cozinha. Como mulher, esse é um livro muito incômodo de ler. Ele pode ter muitos gatilhos. Tem muitos relatos de estupro, violência. Eu senti o sofrimento de cada uma dessas mulheres desse livro. Muito se ouve falar sobre o livro Herdeiras do Mar e os absurdos dos relatos, o sofrimento daquelas mulheres também, mas eu, particularmente, achei esse aqui muito pior e sofrido. Apesar do vulgo Lampião ou Rei do Cangaço, o nome verdadeiro dele era Virgulino Ferreira da Silva. E depois que a Maria de Ideia, a Maria Bonita, fugiu com ele, ela parou de passar pelas traições, ou pelo menos até onde ela sabia, pelos xingamentos, pelos maus tratos. Ela era muito bem tratada por Lampião. Apesar dele tratar ela muito bem, esse tratamento só ficava nela. Ele matou mais de 150 pessoas. E ele fazia as pessoas sofrerem muito nessa hora, de uma maneira muito cruel. Forma preferida dele, pula aqui esse tanto de segundos, se você não quiser ouvir esses relatos. Forma preferida dele era enfiar um punhal de 83 centímetros na esquina, saboneteira da pessoa e atravessar até o chegar no coração. Isso causava uma morte lenta e muito dolorosa. Mas mesmo ele sendo cruel, impiedoso, um dos hobbies dele era bordar e costurar. Isso mesmo, naquela época isso não era uma atividade tida assim, principalmente como feminina. Então a maioria dos cangaceiros enfeitavam seus chapéus, seus uniformes, costuravam a própria roupa, isso era muito normal. Não feria a masculinidade deles. Não era como uns e outros que não pode deixar de beber o Campari para ir beber uma cerveja, ou que não pode lavar uma louça que parece que não vai cair. Bom, como eu já falei, não existe nenhum relato de que o Lampião batia na Maria Bonita, diferente do primeiro marido dela. Ela era extremamente ciumenta, mas ele brincava com esses casos, zombava da cara dela, eles viviam muito felizes juntos. Ele até ouvia ela para tomar algumas decisões, coisa que naquela época era muito difícil, né? As mulheres não tinham voz. E se ela pedisse com jeitinho para ele não matar X pessoa, ele cancelava todos os planos e deixava a pessoa livre.
Isso se ela se compadecesse de algum pedido de alguma pessoa implorando para não morrer. O Lampião não tinha essa sensibilidade, mas às vezes ela se sensibilizava e pedia para ele não fazer isso. Mas também eram raras vezes. Às vezes ela até ajudava, ficava olhando, mas na maioria dos casos ela não estava nem aí. Compactuava com as atitudes do marido. Mas nem todas as mulheres tinham essa sorte de Maria Bonita. No cangaço, as mulheres deviam respeito, fidelidade e submissão aos seus maridos. Se ele se sentisse contrariado com alguma atitude delas, eles tinham permissão para fazer o que bem entendessem como punição, inclusive podendo matar a esposa. A grande maioria das companheiras dos cangaceiros eram sequestradas de casa com 12 anos, chegou às vezes até menos. Como foi o caso de Dadá. A Dadá foi raptada por Corisco. Não sei se eu posso usar a palavra raptada, porque os pais estavam cientes. Eles viam o que estava acontecendo, mas não podiam fazer nada. Eles tentassem de alguma forma proteger a filha, seria pior para a família inteira, inclusive para a filha. Então a única coisa que se podia fazer era torcer para nenhum cangaceiro gostar da sua filha. Alguns, quando recebiam a visita inesperada ou indesejada do cangaceiro, escondia as filhas, mandava elas passearem, mas às vezes não tinha jeito. Dadá foi um desses exemplos. Foi tirada de casa com 12 anos. Ainda levou suas bonecas, tentava brincar, mas foi obrigada a amadurecer na marra. Quando o companheiro de alguma mulher do cangaço morria, elas não tinham direito de voltar para casa. Primeiro, elas eram oferecidas aos cangaceiros solteiros. Se nenhum deles quisesse, aí sim ela poderia voltar para casa. Isso se ela não fosse muito influente e não resolvessem matá-la. Porque solteira, elas não poderiam viver no cangaço. Mas se ela soubesse de muita coisa e pudesse entregar eles para a polícia futuramente, eles também não podiam correr esse risco. Então, se o companheiro de uma morria, ela era oferecida aos outros cangaceiros. Se um ou mais deles quisessem a mesma mulher, eles que se resolvessem da forma que achassem melhor, versando ou brigando. Quando essas mulheres tinham filhos, muitas vezes concebidas por forma de estupro, elas não podiam criar seus filhos. Eles eram imediatamente mandados para outras famílias, para amigos ou coiteiros, já vou explicar o que é isso, porque as crianças não conseguiriam sobreviver ao estilo de vida deles, que a maioria das vezes dormiam em barracas, viajavam muito, e também porque chorando, eles poderiam denunciar para a polícia a localização deles. Além das necessidades mais especiais, eles realmente não aguentariam passar por isso, né? E aí, quando eles eram mandados para essas famílias, geralmente os cangaceiros escolhiam famílias que também tivessem acabado de ter filhos, porque assim a família poderia dizer para a polícia que é um gêmeo, que aquela criança é gêmeo do outro que acabou de nascer, para não correr o risco de chamar a atenção. Coiteiros era o nome das pessoas que ajudavam os cangaceiros, principalmente oferecendo hospedagem, nem sempre por vontade própria. Se eles fossem denunciados pelos coiteiros, se eles fossem traídos pelos coiteiros, eles poderiam aplicar uma série de castigos, incluindo morte e tudo mais. Mas um caso que chamou a atenção foi o caso da Dona Beijinha. Assim que o capitão foi embora da sua casa, foi correndo contar para a polícia. Assim que o Lampião ficou sabendo do fuxico, mandou seus cabras atrás dela e mandou cortarem a língua da senhora. Em 1932, o Nordeste passou por um dos períodos mais intensos de seca. Pessoas passavam dias sem conseguir beber água. Às vezes, quando encontrava alguma fonte, ela estava repleta de besouros, larvas, fezes de carneiros, cabritos, animais em geral. Mas não tinha outra opção, eles tinham que beber dali mesmo. Às vezes, para repor a água do corpo, a pessoa tinha que beber um. Não era raro os cangaceiros dormirem sobre bornais estufados de dinheiro, mas delirando de fome e sede. Se tratando da higiene deles, eles em geral tentavam ser mais higiênicos dentro do possível. Para quem tem interesse sobre o cheiro deles, era reconhecido como uma fedentina de suor misturado com perfume e brilhantina. Devia ser bom, hein? Eles higienizavam os dentes diariamente, com folha de juazeiro e palitavam com espinho de mandacaru. Eles tinham uma noçãozinha, talvez não tão certa, sobre medicina, sobre ferimentos e tudo mais. Daqui a pouquinho eu vou ler um trechinho para vocês.
Mas, na necessidade de um especialista, Lampião chegava a sequestrar alguns médicos e só liberava quando ele já tivesse curado. Vou ler aqui um trechinho. Farmacopeia cangaceira. Para machucados à bala, nada mais indicado do que aplicar na ferida raspas de quixabeira e, por cima, um emplastro de pimenta malagueta. Havia ainda a opção de ministrar ao doente chá de pinto, preparado da seguinte maneira: um filhote de galinha, preferencialmente vivo, era colocado dentro de um recipiente e com um pilão amassado até se transformar em uma pasta. Aos restos mortais do bicho era adicionada a casca cozida da folha verde da quixabeira. Por fim, a gororoba era coada em um retalho de morim, um tecido de algodão, e servida ao enfermo. Depois de beber o chá de pinto, esperava-se que o paciente vomitasse. Se isso acontecesse, era sinal que o sangue se espalhara e em breve Felizardo estaria curado. No contrário, instalava-se a preocupação. Tudo isso, Virgulino ficou famoso mundialmente. Era reconhecido na Alemanha e em vários lugares, mas onde mais saía a notícia dele era nos jornais de Nova York. Muitos e muitos anos eles tentaram capturar os cangaceiros, mas quase sempre sem sucesso. Quando eles conseguiam alguma coisa, era algum cangaceiro menos valioso, digamos assim, menos importante. Não os cabeças como Virgulino, que era o mais. Existia uma hierarquia abaixo dele, e aí quem acabava sendo capturado era sempre os... Teve uma época que o presidente liberou uma verba equivalente, em 1931, a uma quantia igual ao governo do Rio de Janeiro destinou às obras públicas. Gente, penso tanto de dinheiro que é isso. Sabe quando... Eu penso assim, né? Quando tá andando por aí, tem uma placa, principalmente aqui em São Paulo tem muito, uma placa de um lugar onde estão fazendo um trem, por exemplo, construindo um trem, aí fica lá uma placa, embaixo tá escrito quanto foi utilizado por aquela obra. É sempre assim, 1 bilhão, é muito dinheiro, mas enfim. Ainda assim, as pessoas não conseguiam capturá-lo. Até que em 1938, um amigo dele, que era da polícia, mas que eles saíam pra dançar, pra beber, preparou uma emboscada pra ele. Nessa emboscada, a polícia cercou o acampamento que eles estavam, enquanto eles ainda estavam dormindo, e atacaram. A maioria dos cangaceiros morreu, mas alguns conseguiram fugir. E esses que conseguiram fugir resolveram abandonar a vida bandida. Para eles não valia mais a pena, ainda mais porque Lampião, o cabeça de todos, tinha sido capturado. Obviamente, ele foi morto junto com seus capangas e eles tiveram as cabeças decepadas, expostas por muito tempo. Os policiais responsáveis por isso voltaram para casa carregando a cabeça pelos cabelos, assim na mão, muito felizes e vitoriosos, mostrando para quem quisesse ver. Inclusive, Maria de Déia também foi capturada. E eles montaram um museu com as cabeças e os prêmios de várias pessoas ali. Se você ficou curioso para saber mais sobre a vida dessa galera, eu vou deixar o link da Amazon aqui para você poder comprar esse livro. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Lembrando que você também pode deixar aqui nos comentários o que você quer ver.